Diz assim a palavra do Senhor: quem é como o sábio? Quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e transforma a dureza do seu rosto. Eu aconselho, obedeça às determinações do rei por causa do juramento de lealdade feito diante de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas apoiando o que é mal, pois ele fará o que bem quiser. Porque a palavra do rei é suprema. Quem lhe perguntará, o que estás fazendo? Quem obedece às suas determinações não sofrerá nenhum mal, e o coração do sábio discernirá quando e como agir. Porque para todo propósito há tempo certo e modo certo de agir, pois a dor do homem pesa sobre ele. Visto que não sabe o que vai acontecer, quem lhe dirá o que vai acontecer? Ninguém tem domínio sobre o próprio espírito para controlá-lo, tampouco tem poder sobre o dia da morte, nem para escapar da guerra, nem mesmo a maldade livrará os que se entregam a ela. Até aí. O título da mensagem essa manhã é A Sabedoria do Trono do Sábio. A Sabedoria do Trono do Sábio. E eu tive por luxo colocar um subtítulo também, que é o trono do sábio e o sábio de um trono. O trono do sábio e o sábio do trono. Mas eu quero falar sobre realeza essa manhã. Eu sei que nós não sabemos como é viver em um sistema de monarquia. Afinal de contas, o nosso sistema, ele é presidencial. Mas os ingleses, japoneses, mexicanos e alguns outros países ainda têm reis governando, ou pelo menos dividindo os poderes. Você tem a figura do rei ou da rainha, e aí o primeiro-ministro ou a primeira-ministra. Ou ministro, não sei se é masculino ou feminino. E existe ainda um movimento brasileiro que quer fazer com que se volte a monarquia aqui nas terras tupiniquins, aqui nas terras brasileiras. E entre os motivos do porquê eles querem que volte a monarquia, eles pontuam a unificação do país. É uma família tradicional que sabe como governar e que vão gerar uma criança que desde cedo vai aprender as técnicas e as estratégias para se fazer um bom governo no futuro. São bons motivos, vamos admitir. Mas o sistema de Israel era um sistema monárquico. Não podemos esquecer que Deus formou Abraão, que Deus prometeu a Abraão que povos, línguas e reis sairiam de sua descendência. Então a monarquia, o reinado está no coração de Deus. Nós não temos o direito de pensar o contrário. Deus mandou ungir Davi como rei de Israel. E Davi, como vocês devem se lembrar, era um homem segundo o coração de Deus. Enfim, toda essa volta para que você compreenda bem que a monarquia, que o reinado, ela está no coração de Deus. Um bom rei, ele traz paz e prosperidade para o seu povo. Como nós vemos nesse capítulo, Salomão falando do seu próprio reinado. Salomão se enaltecendo a respeito do seu próprio poder. E nós vamos ver algumas características de um trono bom, de um trono supremo, de um trono como símbolo de poder, de alguém que governa para a glória de Deus. É essa a proposta essa manhã. Quais são as características do trono de um sábio? Verso de número 8. Verso de número 1. Quem é como sábio? Quem sabe a interpretação das coisas? Imaginem o orgulho que aquela nação sentia, irmãos, de terem Salomão, um rei de renome internacional, conhecido por todas as nações, uma vez que era muito sábio. Imaginem o orgulho que aquela nação não sentia. O meu rei é um rei sábio. O meu rei é o rei mais sábio do mundo. Por isso que Salomão diz, quem é como sábio? Ele conhecia o seu renome. Ele sabia muito bem qual era a sua fama.
Ele entendia o legado de paz e prosperidade que estava exercendo sobre o seu reino. Ela era simplesmente inigualável. Era os Estados Unidos da época. E talvez até um pouco mais, se a gente pode comparar. Quando ele fala sobre o rosto brilhar, vamos olhar. A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto. Irmão, você pode ter certeza que quando a Bíblia fala o rosto brilha, a sabedoria de um homem faz o seu rosto brilhar, pode ter certeza que está se remetendo a Moisés. Moisés era o homem que subia no monte e descia do monte com o seu rosto brilhando. Tamanha presença de Deus. Tamanha sabedoria de Deus que era compartilhada ali naquele monte, o seu rosto brilhava. A presença de Deus era notória em sua vida. E se você tem dúvidas ainda de que a parte B do verso de número 1 está se referindo a Moisés, a parte final não deixa dúvidas e transforma a dureza do seu rosto. Sim, Moisés era um homem duro. Ele era bravo. Governava o povo com vara de ferro quando necessário. Mas ao subir no monte, o seu rosto transfigurava. Tinha luz e tirava-se a dureza do seu olhar. Uma coisa não exclui a outra. É possível você ser rígido, é possível você ser duro, mas ao mesmo tempo ser amoroso. Era esse o exemplo de Moisés, e ao que tudo indica, era esse o exemplo que Salomão seguia, porque a imagem que ele coloca no verso de número 1 é a imagem de Moisés. Um homem pacificador, um homem amoroso, um homem justo. Quem está sobre o trono do seu departamento? Quem está sobre o trono da sua empresa? Quem está sobre o trono da sua casa? Se é um homem de Deus, se é uma mulher de Deus, eu tenho certeza que você se sente abençoado. Por mais que algumas vezes o governante seja duro, se ele for amoroso, então ele está governando com harmonia. Ele está governando do jeito que Deus quer que ele ou ela governe. Como o povo de Deus, como o povo de Israel não deveria se sentir, irmãos? Algumas vezes, pelo menos, eles deveriam se sentir assim, privilegiados e abençoados, por ter um homem como Salomão como governante. E se Deus te deu uma posição de liderança, seja sábio. Seja sábia. Se você está em uma posição de eminência, exerça ela buscando a Deus, amando a Deus, para que os seus governados, para que os seus liderados sejam também abençoados. Quem é que Deus está confiando aos seus cuidados? Quem é que Deus colocou debaixo do seu domínio para você amar, proteger e liderar com firmeza? Quem? Eu tenho certeza que tem alguém. Moisés amava a Deus. E Moisés amava o povo. Era esse o seu segredo. Era esse o segredo de um bom governo. Essa foi a diferença de seu ministério. Cristo amava a Deus e Cristo amava os discípulos. E por isso os guardou até o fim, confiando a eles todos os segredos que o Pai havia confiado a ele, a ponto de chamar os seus liderados de amigos. Esse é o segredo. E o difícil, irmãos, não é amar a Deus. Porque quando Deus regenera o seu coração, amar a Deus é a coisa mais fácil que existe. Deus é perfeito.
Deus é santo, Deus é 100% puro, nele não há sombra de variação. Sabe o que isso significa? Que Deus nunca vai errar com você, que Deus nunca vai te decepcionar. O mesmo não é verdade com o seu colega de trabalho. O mesmo não é verdade com a sua comunidade de fé. O mesmo não é verdade com o seu cônjuge. Pessoas decepcionam. Pessoas não suprem as nossas expectativas. Pessoas erram. Eu sei que já tem uns irmãozinhos que estão pensando consigo mesmo, dizendo assim, pastor, estava na hora de ter um sermão desse, viu? Porque é difícil amar essas pessoas. Meu Deus. Tem gente aqui nessa igreja, pastor, que é difícil de amar, viu? E você é fácil. Você é uma pessoa fácil de lidar. Isso é o que você pensa. Isso é o que você imagina. Você não é fácil de lidar. Não é fácil conviver com você. Atente-se para isso. Todos nós, em nossa individualidade, temos as nossas crises, temos as nossas falhas, temos os nossos pecados. Ninguém é fácil de lidar. Ninguém é fácil de se conviver. Pense em você. O difícil é amar os seus liderados. Ainda mais quando eles não seguem os princípios de Deus. Os princípios do Deus do amor. Porém, se Deus nos deu uma posição de liderança, é impossível exercer essa posição de liderança sem amor. Poder sem amor é controle por controle. É tirania. E o poder, por vezes, parece mais atrativo do que o amor, porque o poder nos possibilita controlar as pessoas. O amor, não. Você pode ser rígido e amar, mas é impossível amar e controlar. Vamos fazer a diferença das coisas, vamos dar nome às coisas. O mandamento continua sendo para amar e não para controlar. Alguém poderia se levantar. Ué, pastor, mas Deus não é amor e Ele controla todas as coisas? Sim, Deus é amor, Deus controla todas as coisas, Deus tem um decreto para tudo, não há uma folha de uma árvore que caia sem o seu consentimento, mas você não é Deus. E eu me levanto com violência essa manhã para falar contra a sua atitude de controle. Você não é Deus. O ridículo é que nessa geração, um pastor precisa se levantar para lembrar o seu próprio povo de que eles não são pequenos deuses. Você não está nessa posição. O mandamento continua sendo para amar. O que mais nós conseguimos olhar nesse verso, nesse texto? Verso de número 2. Você deve obediência ao trono. Eu aconselho. Salomão aconselha. Obedeça às determinações do rei por causa do juramento de lealdade e feito diante de Deus. Sabe por que o povo deveria obedecer a Salomão? Porque Deus colocou Salomão sobre o trono. Era uma autoridade constituída por Deus. E para encurtar uma história longa, se você abrir em 1 Reis 2, 43 a 46, você vai perceber que Deus colocou Salomão no trono e o povo fez um voto diante de Deus de obedecer ao rei Salomão. Então não há chance para desobediência. Não há desculpas para não obedecer uma autoridade constituída. Ele não foi um excelente rei. Apesar da sua fama de sabedoria, de ser um homem sábio, ele também judiou do povo. Se você olhar para a história de Israel, por vezes ele cobrou impostos muito altos e por vezes ele colocou o povo para trabalhar. E trabalhar pesado.
Ele não foi um rei excelente. Ele foi um rei bem razoável, que judiava do seu próprio povo. Por vezes o maltratou, mas ainda assim o povo lhe devia obediência. Vocês perceberam que ele diz aqui, no verso de número 3? Não te apresses a sair da sua presença. Por que um súdito não deveria se apressar em sair da presença do rei? Para se atentar cuidadosamente a cada palavra que o rei estava dizendo. Para se atentar aos detalhes. Porque cada parte da sua ordem deveria ser cumprida. Era digna de obediência. Deixe o rei terminar de falar. Pratique o que você ouviu. Cumpra-se a determinação judicial. É isso que está aqui no verso de número 3. Não te apresses a sair da presença dele. O que você tem que entender é que você não precisa gostar do presidente. Você não precisa gostar do governante. Você tem que obedecer o governante. Porque Salomão, Davi, Saul, Herodes, Nabucodonosor, Barack Obama, Trump, Bolsonaro, Lula, todos eles são autoridades constituídas por Deus. Não há diferença. E você deve a cada uma delas obediência. Tem um rapaz no meu trabalho que entendeu muito bem esse conceito aqui nos versos de 1 a 3 que nós acabamos de ler. Porque ele me confessa, Ivan, eu não gosto do Bolsonaro. Eu não gosto das atitudes do Bolsonaro. Eu não gosto das falas e das ideias do Bolsonaro. Mas eu tomo muito cuidado para não menosprezá-lo. Mas eu tomo muito cuidado para não falar do caráter dele. Porque é uma autoridade constituída por Deus. Ele é evangélico. E ele conclui assim. Ele está correto. Ele não tem que gostar do presidente, ele não é obrigado a gostar, mas ele deve sim obedecer, porque é uma autoridade que Deus colocou ali. Pode ser para o nosso juízo, pode ser para o nosso benefício. Eu não vou fazer essa discussão aqui. Ela não cabe nesse púlpito. O fato é que você precisa obedecer. E amanhã, irmãos, eu vou dar uma notícia para você que você pode não gostar. Essa notícia é para perder fiel, é para deixar de ser membro da minha igreja. Mas eu vou te dar uma notícia. Amanhã, um presidente do PSOL pode se levantar. Amanhã, um presidente do PT pode se levantar de novo, PCdoB, e assim vai. E se forem ordens, se forem ordens que estejam de acordo com a lei, se forem ordens que estejam de acordo com a nossa fé, que não contradizem a nossa fé, as ordenanças que Jesus Cristo nos deixou, a gente vai ter que obedecer. A gente pode até discordar amigavelmente, cordialmente, educadamente, mas não podemos menosprezar, não podemos xingar, vamos precisar obedecer. Duro, né? Mas é assim de acordo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela não tem ideologia. Quando a palavra de Deus ela diz para a gente orar pelos nossos governantes, ela diz o seguinte, olha, orem por eles. Deus quer a salvação deles. Deus quer que eles se convertam. Desculpa acabar com sua festa arminiana. Mas quando a Bíblia diz que quer que todos os homens sejam salvos, o contexto dessa passagem é que ele quer que os políticos sejam salvos. É que ele quer que os governantes, que os reis e rainhas sejam salvos. Esse é o contexto. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Ore pelos deputados da oposição. Ore pelos senadores da oposição. Ore pelo nosso presidente, para que eles se convertam, para que eles conheçam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas.
A Bíblia está mandando. Quando foi a última vez que você orou pela conversão deles? Ou você os tem visto como inimigos? Eles não são. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. O que mais que a gente consegue ver aqui? O trono é uma ferramenta para a bondade. A parte B do verso de número 3 continua: nem persistas apoiando o que é mal, pois ele fará o que bem quiser. O rei ele não é imparcial. O rei ele tem um lado muito bem definido. O trono é de onde se expedem os mandatos para acabar com a criminalidade, para a preservação da vida, para a preservação da família. Nesse sentido, faça todo o bem que está ao seu alcance. Porque do trono e das posições de liderança, Deus espera bondade. Você tem poder. Deus te deu autoridade. É interessante, mas você não percebe que é uma pessoa a quem Deus constituiu poder. Você não percebe. Se você tem pão e alguém não tem, você já tem o poder para dividir. Se você tem família e o outro não tem, você já tem poder para acolher. Se você tem saúde e o outro não tem, você já tem poder para socorrer. Percebe como Deus te deu autoridade? Se você, acima de tudo, tem o Evangelho de Cristo, a mensagem do Evangelho, e o outro não tem, você já tem poder para dividir a pregação da salvação, a pregação das boas novas de Cristo. E, consequentemente, você tem poder para libertar os que estão presos. Libertar aqueles que estão escravos dos seus próprios pecados. Faça um favor a si mesmo essa manhã. Não perca a oportunidade de perceber o poder que Deus te confiou. O poder não é para o seu próprio benefício. Como o poder do rei não era para a sua fama, não era para o seu renome, o poder do rei era para benefício do povo. E o poder que Deus te confiou é para benefício do seu próximo. Todos temos poder. É o que nós observamos. O que mais se vê aqui, nesse capítulo? Nós podemos perceber que o trono tem supremacia. O verso de número 4 diz: porque a palavra do rei é suprema, e quem lhe perguntará o que está fazendo? O verso de número 4, em um contexto de monarquia, ele diz que o rei ele é inquestionável. Ninguém pode ir contra as suas ordens. Ela é suprema, ela é soberana. E em um contexto de democracia, é possível até questionar os atos do presidente, mas não vai adiantar, porque os seus decretos devem ser cumpridos. Pelo menos deveriam, né? Quando o STF não impede o presidente de cumprir os seus atos. Eles devem ser cumpridos. O que mais a gente consegue ver aqui? O trono do sábio tem o tempo e a justiça como conselheiros. Quem obedece às suas determinações não sofrerá nenhum mal. E o coração do sábio discernirá quando e como agir. Nenhum mal vai suceder sobre os que obedecem às ordens dos governantes, é o que diz a palavra de Deus. O sábio poderá pesar quando e como agir. Todo governante precisa agir de maneira correta e no tempo correto. Ignorar um desses fatores é destrutivo. Por exemplo, Josué sabia o que deveria fazer. Ele sabia muito bem que deveria agir e derrotar Jericó. Que a justiça de Deus estava contra Jericó. Mas havia um tempo que precisava, mas era necessário aguardar um tempo, era necessário esperar.
dar 7 voltas ao redor das muralhas de Jericó, para então praticar justiça contra aquela nação. Não bastava ter a ordem certa, era necessário também esperar o tempo correto. A justiça e o tempo. Provérbios 25:11 diz assim: um bom conselho dado na hora certa é tão valioso quanto uma bandeja de prata coberta de maçãs de ouro. Esse provérbio é um provérbio que eu carrego comigo, dentro da posição de liderança que Deus me confiou. Não basta estar correto, é preciso entender que a vida dos seus liderados tem estações e épocas. Às vezes, é preciso passar pelo luto para receber de alguém uma nova perspectiva sobre a vida. Às vezes, precisa se esgotar as suas tentativas para ouvir um novo jeito de tratar o problema. Às vezes, é preciso deixar alguém se acalmar para estar receptiva às suas palavras. Não basta ter o tempo certo, não basta ter o conselho certo. É necessário observar o tempo da vida dos seus liderados. Não é omissão, porque você só está aguardando a oportunidade correta, mas ela há de chegar. Entender as transições da vida de alguém é um ato cristão. E se permitem me dizer, é um ato de humanidade. Na tratativa de Salomão, ele está considerando um desses fatores na vida dos seus liderados. E que fator é esse? O fator dor. Observem o próximo verso. Porque para todo propósito há tempo e modo certo de agir, pois a dor do homem pesa sobre ele. Às vezes davam uns estalos na mente de Salomão e ele fazia o que era correto diante de Deus. Qual a característica de um bom governante? É o governante que considera a dor do seu povo. Em um contexto latino-americano como o nosso, irmãos, sejamos razoáveis. Isso deveria ser muito mais evidente. Você tem um presidente que considera a dor do seu povo. Eu não consigo. Um povo, ele quer se sentir acolhido. E ao que tudo indica, Salomão às vezes entendia isso. Quem era o povo de Israel? Um povo liberto da escravidão por 400 anos. Deus tinha um propósito, os guiou em meio ao deserto. Eles subjugaram seus inimigos. E agora, na terra de Canaã, terra que emana leite e mel, estavam provando de um certo bem-estar. Esse era o povo que Salomão estava liderando. Um povo sofrido. E qualquer semelhança com o povo brasileiro não é mera coincidência. O nosso povo também é um povo sofrido. É verdade que nosso povo não sofreu com muitas guerras. Até onde eu sei, até onde eu estudei história, o nosso povo não foi um povo que sofreu com grandes guerras. Mas o nosso povo é um povo que sofre com a pobreza, que sofre com a miséria. E a escassez também é algo que faz sofrer, também é algo trágico. O que Salomão talvez tenha ignorado em sua avaliação, pelo menos a gente não percebe essa reflexão no texto, é o quanto de sofrimento ele fez o seu povo passar. Como a gente pode perceber, ele também machucou o povo. Não só financeiramente, não só politicamente, mas machucou o seu povo espiritualmente. Quantos postes ídolos Salomão não mandou erguer? Quantos templos pagãos ele não mandou erguer na sua própria nação? Quanta idolatria e imundícia moral ele não trouxe para o seio do povo de Israel? Quanto mal Salomão não praticou contra o seu próprio povo?
E o quanto de mal você não está praticando sobre a vida dos seus liderados, sobre a vida daqueles que você exerce poder. Não adianta, irmãos, ter um presidente que traga liberdade econômica, mas seja um depravado sexual. Não adianta nada ter um presidente que invista em educação de base e ele destruir os valores e princípios de Deus. Ele trazer água para o Nordeste e impedir cidadãos de exercerem a sua crença religiosa. Oremos para que Deus converta o coração dos nossos governantes. Oremos para que eles recebam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas não fuja dessa responsabilidade. Qual é o sofrimento que você está causando na vida dos seus liderados? Se você não lê a Bíblia em casa, se você não faz culto no lar, se você é uma coisa na igreja e outra coisa fora, se no seu departamento você fica falando palavrão, é desonesto, um dia a conta chega. Um dia a conta chega. Todo o mal que você está fazendo, todo o mal que você está plantando, você vai colher. Vai colher no seu departamento. Vai colher na vida dos seus alunos. Vai colher na vida dos seus filhos. Um dia a conta chega. O trono, irmãos, tem mais uma característica. Observe que no verso de número 7, ele diz que o trono ele é elevado. Verso de número 7. Visto que não sabe o que vai acontecer, quem lhe dirá o que vai acontecer? O trono ele é elevado por quê? Porque ele dá uma visão a respeito do futuro. É para isso que um governante tem que plantar. Para colher um bem no futuro. Para colher benefício para os seus liderados no futuro. Um bom governante se prepara para o futuro. Por isso o trono é elevado. O trono é elevado para dar uma perspectiva do povo, para se verificar os que sofrem e apresentar soluções. Acima de tudo, o trono é elevado para que se veja o futuro. Plantar boas sementes agora para que todos colham mais adiante. Alguém tem que começar a investir nas linhas férreas do Brasil, por exemplo. Por mais que se demore, alguma geração vai colher esse bem que o governante plantar agora. Plante também, ore, leia a Bíblia, faça devocionais, ame, cuide, zele. Você vai ver que anos mais tarde, você vai ter uma colheita grandiosa na vida das pessoas que você ama, na vida das pessoas que você cuida. O trono serve para isso. É o poder que Deus nos deu para poder amar as pessoas. É o poder que Deus nos deu para amar as pessoas. O verso de número 8 mostra que o trono serve para administrar crises. Quantas características boas do trono a gente consegue ver? Ninguém tem domínio sobre o seu próprio espírito. Eu sei que algumas versões está ninguém tem domínio sobre o vento, mas a melhor tradução é domínio sobre o seu próprio espírito. O original é ruá. Estou citando porque você já deve ter ouvido. E tem muito mais que ver com o espírito do que propriamente com o vento. Salomão está falando em um contexto de espírito. Ninguém tem controle sobre o seu próprio espírito. Tampouco tem poder sobre o dia da morte. Nem para escapar da guerra. Nem mesmo a maldade livrará os que se entregam a ela. O trono serve para administrar crise. Qual é a maior crise que existe no mundo? A queda. Observe que todas as crises que Salomão pontua aqui no verso número 8 têm que ver com a queda do homem, com a entrada do pecado do mundo. Porque o homem caiu, ele perdeu seu autocontrole. Ele não consegue dizer, por exemplo, que não está doendo quando está doendo. Ninguém, absolutamente ninguém,
vai passar dessa vida para outra sem dizer, está doendo. Ninguém. Pode chegar ao nirvana, pode tomar chá de santo daime, pode fumar maconha, ninguém vai chegar dessa vida para outra sem dizer, está doendo. Quando Salomão diz ninguém tem poder para controlar o seu próprio espírito, é no sentido e no contexto da dor. O mundo traz dor e traz sofrimento. Às vezes se sofre calado, mas se sofre. Não existe ninguém que vai passar desse mundo para o outro sem dizer, está doendo. Ninguém vai poder dizer sobre o dia da sua morte. Hoje pode ser o seu último dia. Talvez amanhã, talvez daqui a algumas semanas. Talvez em sua velhice. Não se sabe. A morte é uma certeza, mas uma certeza imprevisível. Hoje pode ser o seu último dia. É um fenômeno mundial e se reproduz muito facilmente. Nem para escapar da guerra. Dá para escapar da guerra? Se o governante chega e fala, vai guerrear, o Brasil entrou em guerra, você vai guerrear. Dá para falar, não, hoje eu não estou afim, hoje eu não quero. Tem que ir. Tem que ir. A maldade não livrará nem mesmo os que se entregam a ela. Irmãos, vocês perceberam a força desse verso? A maldade não livrará nem mesmo aquelas que se entregam a ela. Esse é o meu papo lá no trabalho. Eu sempre falo, você acha que o tráfico vai impedir você de ser preso pela polícia? De ser morto pela polícia? Você acha que o crime vai te livrar quando a casa cair? Não vai. A queda, a encarnação do mal, na maldade, não livrará nem mesmo aqueles que se entregaram a ela como voluntários. O mal tem um exército, mas não morre pelo seu exército. A maldade não livrará nem mesmo os que se entregam a ela. Um governante tem que considerar o estado do mundo se deseja ser bem-sucedido em sua liderança. Considere a queda do homem. Mas você e eu, nós somos abençoados. Sabe por que a gente é abençoado? Porque a gente não vive em um regime presidencialista. O que, pastor? A gente é brasileiro, o presidente é o Jair Bolsonaro. A gente não vive em um regime presidencialista. A gente vive em uma monarquia. O meu rei governa há cerca de 2020 anos e jamais perderá a sua majestade. É verdade que quando ele se apresentou para sua posse, muitos não entenderam a sua proposta. Afinal de contas, como poderia haver um rei cujo reino não é desse mundo? Mas Jesus Cristo é o Rei Supremo. É o Rei da Jerusalém que desce do céu. Ele é sábio, mais sábio do que Salomão já foi um dia. Ele é amoroso, bom, justo. Ele conhece as fases e épocas da vida humana. Sua posição é tão alta que ele sabe como será exatamente o último dia de vida na terra. E Apocalipse capítulo de número 4 revela isso muito bem. Ele não gerencia crises. Ele coloca um fim nela. Porque ele morreu, ressuscitou e voltará para inaugurar o seu pleno reino nesse mundo.
Vivemos em uma época polarizada. Mas aonde está a sua esperança? A sua esperança deve estar em Cristo. Não há melhor governante que Ele. Não há melhor rei que Ele. A sua esperança não pode estar no planalto. Não espere do planalto a força, a estratégia e a esperança que só Deus pode dar. No meu trabalho, irmãos, eu passeio pelo Grajaú, uma região carente. Se você nasce no Grajaú, você automaticamente já está esquecido por esse estado. Mas jamais estará esquecido por Deus.